Tenho o prazer de receber aqui no estúdio do nosso programa Carlos Youssef, presidente da Unimed Piracicaba. Muito boa noite, obrigado pela presença, viu? Boa noite, Neto, boa noite, Maria, boa noite, ouvintes do Piracicaba Agora. Eu que agradeço o convite, fazia um tempo que realmente não aparecia aqui. Pois né? é. Mas sempre é um prazer estar aqui novamente, podendo participar do programa de vocês. E com a satisfação de que, das informações sobre a nossa empresa hoje, a Unimed Piracicaba, Assistência à Saúde, possa oferecer e possa dar de informações para os nossos beneficiários, além da população de Piracicaba e região em geral. Isso aí. Sempre um prazer recebê-lo, doutor. Obrigado. E é isso que a gente vai fazer nesse momento com a presença do Dr. Carlos aqui no nosso quadro Saúde e Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E a gente tem que destacar, aproveitando a presença do Dr. Carlos aqui, destacar toda essa transformação muito positiva que a gente teve na Unimed Piracicaba em relação aqui à nossa cidade. A estrutura mudou, a quantidade de pessoas ali, de colaboradores também mudou, muita coisa mudou e a visibilidade da nossa Unimed Piracicaba, ela ganha o Brasil todo, justamente por estrutura, pela a equipe, uma equipe nota 10 muito bem preparada. Então, tudo isso é destaque para nós aqui e a gente vai ter que falar sobre isso com toda certeza, unindo a transformação da Unimed, a transformação da Unimed para com a cidade de Piracicaba e essa visibilidade que a Unimed Piracicaba vem ganhando ao longo do tempo aí com o nosso Brasil. A gente vai falar tudo isso com o Youssef. Youssef, a gente tem que começar destacando toda aquela transformação que teve de estrutura. E uma vez você falou assim, olha, Neto, só a estrutura não serve. Estrutura é necessária, tem que acontecer, mas estrutura sem o habitar das pessoas capacitadas não vai adiantar nada. Então a gente pode imaginar aí o tamanho do investimento que teve que ser conjunto para a gente poder ter isso que a gente tem agora. Você que faz parte da Unimed, que é assistido pela Unimed, você sabe disso, Então vamos falar um pouquinho como é que foi essa administração entre ter o físico necessário, equipamentos e aí estrutura física, e ter o contingente adequado para isso. Olha, Neto, eu sempre falo, as pessoas, eu não sou muito se pede para fazer as pessoas fazerem um planejamento, colocar no papel, é uma coisa. Você planejar na cabeça é outra coisa. Eu nunca fui muito ortodoxo de papel, de seguir muito. Eu acho que a vida, ela não tem, para tudo, não tem uma regra exata. E para cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada empresa é uma empresa. A Unimed, saúde é um processo dinâmico hoje. No mundo todo, não é no Brasil, e não é em São Paulo, nem em Piracicaba. É mundial. As coisas estão numa rapidez de evolução, de transformação na assistência de uma coisa que não aconteceu num século. Tipo no século XVII, século XVIII, o que não aconteceu, depois melhorou no século XIX, aumentou muito no século XX, mas no século XXI, a velocidade foi o que aconteceu, o que não aconteceu em milhares de anos, aconteceu em 20 anos. Então, a gente precisa pensar muito bem no planejamento que a gente vai fazer. O que é bom hoje pode não ser bom amanhã. Então, precisa saber dar o passo certo, em decorrência do que está vindo. Você precisa estar atualizado e ver o que está vindo. A estrutura administrativa da Unimed realmente era ruim, e a gente precisava evoluir. Tinha prédio de 30, 40 anos, até 50 anos. E nós realmente precisávamos mudar, e realmente nós mudamos, fizemos um belo prédio administrativo para receber nossos clientes. Então fizemos 2 prédios, o prédio comercial e o prédio administrativo. Mas isso não é o suficiente, porque como você mesmo falou, nós precisamos de estrutura. Precisamos de pessoas que tenham a qualidade de poder trabalhar nessa estrutura. Mas também precisamos ter aumento da estrutura da assistência. A Unimed Piracicaba, pelo aumento do número de usuários, nos últimos anos, o hospital da Unimed, por mais leitos que a gente tivesse aumentado, ficou estrangulado agora. Ele está numa fase apertado. Por quê? Porque o volume aumentou. E depois da pandemia, todo mundo sabe que a demanda reprimida das cirurgias, dos atendimentos, das consultas, de tudo, também vieram agora numa avalanche depois de 2021 e 2022. Então nós temos que saber equalizar isso daí na assistência, para você não se perder. Eu sempre falo,
você atender muita gente ao mesmo tempo, você corre o risco de uma coisa séria, errar. Eu sempre, eu falo, um piloto de Fórmula 1, ele pode ele dá várias voltas no mesmo circuito, para fazer um grande prêmio, várias vezes, 50, 60, 70 voltas. Isso aí. Não é verdade? E é no mesmo circuito. Durante anos na carreira dele. O médico é mais ou menos isso, só que o circuito muda. Muda muito. De pessoa para pessoa. A avaliação é diferente. Entendeu? Então, da mesma forma, outras profissões. A profissão do médico em si, a sobrecarga do médico no atendimento, principalmente da porta, do atendimento da entrada do hospital, além da estrutura física que você tem que fazer adequada, e nós precisamos adequar realmente, o médico tem uma velocidade de atendimento muito grande que ele tem que atender, então nós temos um risco. Então, o risco do atendimento à saúde é a coisa que mais me preocupa hoje. Muito. Muito. Porque a demanda aumentou demais. Então, no mundo todo aumentou, viu? Não é só no Brasil, não. Eu estive realmente fora, recentemente, fora do país, em alguns lugares, alguns países, e eu sou muito curioso em saúde, pergunto, além de cursos que eu fiz, eu sempre pergunto muita coisa. E em outros países também. Só que em outros países existe. É o seguinte, por exemplo, eu realmente sempre estive em Londres. Se você tem um procedimento para fazer, não adianta você querer. Se o seu procedimento não for de urgência, não adianta você querer passar na frente, você não passa. Tem o tempo de você fazer aquele procedimento. E ninguém reclama. Aqui, o que acontece na assistência à saúde? Você vê o paciente que tem um procedimento que é eletivo, ele querer operar a coisa à frente de pacientes que estão necessitando. Qual é a prioridade hoje de você operar uma urgência, por exemplo, um tumor? Então, no hospital do médico, se quer operar mais rápido, não queira ter tumor. Porque quem quer ter tumor vai operar mais cedo, evidentemente. Tem prioridade, Tem prioridade. Claro. Fratura, tem prioridade. E são situações que não são programadas. Não são. Artérias, da coronária, obstrução coronária, obstrução arterial, AVCs, tudo isso aí são urgências. E nós temos um volume de urgências no hospital absurdo, é que ninguém sabe. Nós temos uma agenda marcada, por exemplo, 50 cirurgias no dia. Então você deixa 50 leitos reservados. Só que naquela noite, internaram 10, 15 pacientes cirúrgicos a mais. Pronto, já mudou seu centro cirúrgico e já mudou a sua reserva de leitos. Você já ficou defasado, já ficou negativo. Então, trabalhar com saúde é muito complicado, muito difícil, mas o que vale mesmo é as pessoas terem consciência do que se precisa ser feito hoje ou não. Eu estava com cálculo na vesícula, particularmente. Eu já sabia, há tempos que eu sabia. Eu marquei minha cirurgia eletiva, esperei a oportunidade, eu operei inclusive num feriado, para não atrapalhar meu trabalho da Unimed, que não pode parar. Olha isso. Não pode parar. Eu operei, entendeu? Mas eu não urgenciei. Eu tive dor, tinha dor, tudo tal. Tirei medicação gordurosa, tomei analgésico, tudo tal, e esperei a hora certa de operar. Porque eu sei como que funciona as coisas. Então não adianta você querer urgenciar. Então o atendimento, quanto mais você põe volume na porta do hospital, mais volume de atendimento, na expressão sobre o médico, a chance de ele errar aumenta, Neto. Claro. Aumenta muito. E isso custa vida. Então eu falo sempre para as pessoas, nós estamos estruturando muito. Mas o que aconteceu ultimamente, a velocidade do número de pessoas que procuram assistência à saúde aumentou bastante. Hoje, por exemplo, uma paciente, morreu uma avó com câncer de mama. Vou contar exemplos da minha vida, do meu consultório. Minha avó teve câncer de mama. Ela tem 20, 25 anos e quer fazer uma mamografia. Por que você quer fazer uma mamografia? Não, que eu quero fazer. Porque minha avó morreu de câncer de mama. Mas calma, querida. Sua avó teve câncer de mama com 80 anos de idade, 75. Você com 20 anos você não vai ter o câncer de mama. Não é agora, sua prevenção começa depois. Exato. Mas é tudo falta de informação, é falta de esclarecimento. E tem outros casos que a gente viu, se tem um exemplo de câncer. Mas tem um que fala assim, meu tio morreu de câncer, meu pai morreu de câncer, eu quero fazer um exame, porque eu acho que na minha família tem câncer, eu quero ver se eu tenho essa propensão ou não. Mas calma, tem N tipo de câncer. Câncer de fígado, câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de tireoide, câncer de pulmão, câncer de mama. Tem câncer cerebral, câncer de ósseo, câncer de suprarrenal, câncer de ovário. Então, existe muita... Então precisa tomar um pouco de cuidado.
que precisa é esclarecimento. 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 A gente precisa educar as pessoas a entender o que é medicina realmente e quando deve realmente se preocupar ou não. Isso vem de um médico orientar bem, evidentemente. Estamos conversando aqui ao vivo, doutor Youssef conosco, da Unimed Piracicaba. Já começou aí as pessoas se manifestarem. Vamos dar um pouquinho de abertura também para o pessoal de casa poder participar. 991411048. Você sabe que o nosso quadro Saúde Agora, essa prestação de serviço tão importante, sempre a participação. Quinta, sexta, no sábado e no domingo você acompanha o nosso programa e tem a informação que é primordial quando a gente fala de saúde. Pois não, Maria? Olha só, a Maria Cláudia, doutor Carlos, está acompanhando a gente. E o senhor já sabe, né? Sempre que o senhor vem aqui, tem um carinho muito grande da população, né? A Maria Cláudia dá boa noite, né? Boa noite. E equipe, excelente profissional, doutor Carlos. Minhas filhas, nasceu das mãos dele. Que legal. Gratidão eterna. E ótimo administrador. Eu tenho orgulho de ter Unimed. Parabéns. Bom. Doutor, a Maria Cláudia é uma, né, das centenas, das milhares aí. Vou contabilizar, que tiveram essa oportunidade. O senhor ainda faz Partos, faço. Olha. Óbvio que faço e faço com Olha lá o senhor grande trabalhando. prazer, né? E que E a filha minha paixão foi eu fiz ginecologia, realmente, obstetrícia, por causa da minha paixão por partos, né? Sempre tive paixão, né, pela obstetrícia. E a ginecologia também, você acaba fazendo, né? Minha filha também, né? Deu plantão ontem, inclusive, fez vários partos à noite, ela me falou lá, né? Minha filha, graças a Deus, está indo bem na residência e espero que ela tenha a mesma paixão, né? E a determinação no trabalho durante muitos anos, os quais eu tenho, né? Tive e tenho, né? Ainda faço pré-natais, né? E faço partos com prazer, pelo tempo que me resta, ainda é pouco que eu atendo, mas eu ainda tenho pelo menos umas 60 grávidas em atendimento lá, ainda tenho. Já para quem tinha 200, 220, né? Puxa. Diminuiu bastante. Mas eu gosto muito de tratar patologia obstétrica. A minha paixão é tratar gestantes complicadas. Sempre gostei. Certo. Porque é ali que eu desenvolvo mais minha cabeça. Então, a Maria Cláudia aí, né? Se eu imagino quem seja, né? Realmente fiz os partos e vou continuar fazendo. Minha filha, vendo daqui uns 2 anos, acho que ela vai estar no R2, pelo menos eu preciso ter ficar um pouco com ela, né? Passar um pouco da experiência durante esses 40 anos que eu faço obstetrícia, né? Para ela. Muito bom, muito bom. Nós estamos ao vivo aqui conversando com o Dr. Carlos Youssef, quer participar conosco? 991411048, sua participação é fundamental aqui conosco, viu? Doutor Carlos, falando sobre essa questão, né, do médico administrador, que eu acho que foi muito bem colocado aqui pela nossa telespectadora, né? É o médico que fez nascer as minhas filhas, né? Então, um carinho muito especial. E um reconhecimento quase que... um reconhecimento muito valioso, mas que é um símbolo também da figura que é o Youssef, que é administrador, não é? Como é que o médico sai dessa logística do cuidado, do ser humano, do cuidar, para ter a cabeça como administrador? Porque lidar com números é bem complicado, hein? Bom, eu sou descendente de árabe. Números faz parte. Faz parte da minha vida. Números sempre faz parte. Meu pai e minha mãe eram espetaculares em números. Minha mãe era uma mulher espetacular, de uma cultura, inteligência. Já falei isso aqui, acho que aqui uma vez. Na verdade é o seguinte, a paixão, eu sempre falo, eu sou movido por paixão, sou muito emoção nas coisas que eu faço. E sou razão em outras coisas. A emoção vem do cuidar, da saúde das pessoas. Eu sempre me coloco no lugar das pessoas. Sempre. Independente de ser homem, mulher, criança, adulto, velho ou não velho. Eu me coloco no lugar. O que eu gostaria que fizesse para mim? É isso que eu tento fazer com as pessoas. Entendeu? Então, para mim, administrar é a coisa mais fácil que tem. Eu não sinto dificuldade em administrar. Eu gosto muito, mas não depende só de mim. Eu tenho pessoas que eu dependo de pessoas. Então, eu tenho colaboradores. E eu tenho médicos, né? Tenho clínicas, né? Tenho hospital, tem consultórios, tem uma série de coisas. Então, para você olhar tudo, tem fornecedores, tem controle de contratos hospitalares de água, né? Da radiação,
é uma série de coisas, dos equipamentos, tudo. Você tem que olhar tudo, né? Do material que entra no hospital, está dentro da rastreabilidade. É uma série de coisas que não vou entrar em detalhes para não me alongar. Mas, na verdade, você não consegue olhar tudo. Mas, a partir do momento que as pessoas sentem que você faz aquilo preocupado com a saúde das pessoas, com o resultado para aquela saúde daquelas pessoas, você consegue movimentar as pessoas, consegue mover, você consegue criar um espírito. Então, não é em todos, mas na maioria consegue criar esse espírito de que nós estamos aqui com uma missão. Independentemente de como se eu for como médico ou se eu for só administrador, não importa. A missão é uma só. Você tem que dar para a pessoa, independente se tiver plano de saúde ou não tiver. Eu nunca diferenciei no meu consultório nada de nada, meu paciente. Eu nunca. Sabe, para mim todos os pacientes são iguais. Todas as doenças para mim têm importância. Eu sempre fui assim. Tem gente que não gosta do meu jeito, faz parte. Eu sou muito racional aí. Aí porque o diagnóstico, a importância de se fazer o diagnóstico. Sim. Tratar bem o paciente não é só ter postura, cordialidade, você ser bonzinho com ele. Tratar bem o paciente, você tem que ter o diagnóstico primeiro. Você tem que saber o que ele tem, porque o que importa para ele é você primeiro tratá-lo, acertar no diagnóstico. Porque o diagnóstico, às vezes depende, o diagnóstico correto depende da vida dele. Então você precisa saber o diagnóstico. Então a minha preocupação na minha vida sempre foi a razão nesse aspecto, diagnóstico. A segunda coisa, eu falo assim, bom, agora nós vamos cuidar de você. Mas sem eu saber o diagnóstico, eu vou cuidar do quê? Vou dar o tiro para onde? Eu preciso do diagnóstico. Então, administrar para mim não me dá dificuldade. Minha preocupação é saber se o paciente está sendo cuidado dentro do hospital, principalmente, da maneira correta. Se o diagnóstico foi feito nele, está certo. Porque não adianta você cuidar se você estiver errando. Não adianta, você tem que saber o diagnóstico. Então a cobrança em cima dos médicos é essa. Alguns podem torcer o nariz, podem. Eu tenho meu jeito diferente de ser, mas é o jeito diferente de ser que faz a diferença para as pessoas. Que dá o resultado. Que dá o resultado. Esse é o ponto. Eu preciso que o médico, eu preciso que o colaborador com a enfermagem, no caso, que a assistência atua de forma global, atuem na assistência do paciente de forma que o resultado seja o melhor possível para ele. Porque ninguém entra vivo no hospital, concorda, para sair sem vida. Ninguém quer. Todo mundo quer sair bem, com vida e bem curado. E num consultório médico, a mesma coisa. Entendeu? Então, eu sou focado nessas coisas. Então, para mim, não tenho dificuldade em administrar. Agora, números, dinheiro, gestão, contabilidade, parte jurídica, tudo, a gente se vira, né? Isso faz parte. Isso para mim não é... Eu não me incomodo. O que me incomoda é que eu quero que o paciente esteja satisfeito. Mas isso é muito legal, isso porque é o seguinte, né? Acho que tem mais participação, né? A questão é que você é um administrador e gosta disso, mas o cuidar que vem da formação médica não deixa de lado. A minha raiz é essa. Por isso que é um casamento bacana. Né? Quer dizer, entre administrar um baita empreendimento, uma baita de uma empresa, né? Se a gente for falar em colaboradores, o número de colaboradores que tem a Unimed hoje e o número de pessoas que são assistidas, quer dizer, é uma cidade. Né? Piracicaba, Rio das Pedras, enfim, todas as pessoas são atendidas. São Pedro também, uma parceria muito bacana lá com a Prefeitura de São Pedro, são assistidas pela Unimed Piracicaba, então é uma cidade. Administrar isso não é fácil. A gente vê quantos prefeitos e governadores que choram as pitangas, olha, é complicado e não dá conta. Saúde é difícil, saúde não é fácil. Muito difícil. Porque justamente você tem um imponderável, você tem uma série de coisas. Mas o mais importante, eu falo sempre, eu volto e eu repito, sempre quero com os telespectadores, qual câmera está aí. A preocupação maior da saúde, eu sempre falo, o médico, preponderantemente, é decisivo na importância da sua saúde no diagnóstico. Sem o diagnóstico é difícil. Então, tem que tratar, pensando no diagnóstico para melhorar a sua vida. A Unimed Piracicaba, o meu propósito, quero que todos os médicos tenham esse compromisso que eu tenho, sempre tive com o meu consultório. Não estou falando que sou melhor ou pior que os outros. Estou falando que o meu compromisso com os meus pacientes, que a minha carreira em Piracicaba foi muito boa, eu não posso... eu tive realmente um ótimo resultado como médico, porque a minha preocupação sempre visei o paciente.
a figura do paciente, a saúde dele é fundamental. E o cara faz um plano de saúde, por quê? Ele quer essa segurança. Claro. Ele quer ter essa segurança. Ele fala assim, olha, eu não quero que o médico A, B dê segurança ou C, D não dê tal. Eu comprei um plano de saúde, eu quero que o plano me dê segurança. Se o plano tem 200, 300 médicos, não sei, eu quero a segurança. O plano que cuide de que os médicos façam o atendimento que eu gostaria de ter. Entendeu? E que eu não fique passando de mão de A, mão de B, mão de C, Exato. mão de D, entendeu? Sem ter um critério correto para cuidar da minha vida, da minha saúde. Então, esse aspecto tem que ser preponderante, determinante e tem que ser seguido. Eu fui agora em Florianópolis, estava discutindo gestão em saúde, e a discussão principal hoje é... Engraçado, se você pegar uma das primeiras entrevistas que eu vim aqui, eu dei para Piracicaba, eu falei, tem 5 coisas que determinam a saúde de uma operadora de saúde, né? Sim. Do plano de saúde, porque falam de dinheiro. São 5, já falei aqui várias vezes, vou repetir pelo menos que as pessoas gravam. O desperdício, o desnecessário, o ineficaz, o superfaturado e a inabilidade, a má qualidade da atuação do médico na saúde. Essas 5 coisas são preponderantes no custo da saúde. E hoje estão discutindo isso. Hoje. Maria, hoje. Eu apliquei em Piracicaba isso daí, essa regra, em 2012. Eu era diretor já em 2007, 6, 5, 8, 9. Hein? Sempre falei isso. Mas eu não tinha o poder na mão de tomar decisão. Hoje eu tenho, né? Me tornei presidente. E eu falo isso desde 2012, desde que eu assumi. A Javis tem uma entrevista minha no Jornal de Piracicaba que eu dei para como chamava a gestora lá na época? Daqui a pouco me lembro. A UD. Foi para a UD. Sim, para a UD. Dei uma entrevista para a UD no dia 29 de março de 2012. 29 de março de 2012. Oi? 29. Inclusive. Sem memória, sem memória você não faz uma reunião boa. É verdade. A pessoa fala uma coisa, você não lembra, você está... Não lembro, já era. Já era. Memória você tem que ter. Foi no dia 29 de março de 2012, às 4 da tarde, eu acho que foi. 4 da tarde. Pode perguntar para o Maurício Petrocelli, ele lembra. Não, vou perguntar para a UD vai falar. A UD está assistindo, ela vai falar. Ela está assistindo. Eu falei essas 5 coisas. Hoje, essas 5 coisas são faladas abertamente em todos os congressos médicos. Porque eu falava que você não consegue fazer gestão em saúde se você não fizer isso. Porque quem vai pagar essa conta vai ser o beneficiário. Então, se você não enxugar as coisas que você gasta desnecessariamente, que se usa desnecessariamente, o que se faz erradamente os diagnósticos, e etc, o que você paga mais caro do que deve, você vai cobrar do cliente amanhã na renovação do plano dele, ou da empresa. Então, você precisa pagar menos de tal coisa. Então, a droga custa 50 mil, você consegue por 30 mil? Consegue. Né? Um material lá, uma órtese, prótese, custa, uma artroplastia lá custa 30 mil. Você consegue por 10? Consegue. A mesma. A mesma. Os custos de saúde subiram muito, principalmente hoje nos tumores, nos cânceres, né? As pessoas, os malignos, tem os monoclonais hoje, é determinante para a sobrevida da pessoa, da qualidade de vida. E as pessoas não sabem. Quem paga essa conta são os que não usam o plano. Porque quanto custam essas medicações? Esse mês aqui passado, eu liberei uma medicação de uma criança, nós liberamos na Unimed, 500 mil por dose. Nossa, 500 mil por dose? 5 doses. Meu Deus. Entendeu? Aí teve uma outra que veio também, aí, 100 mil por dose. A gente dá. Veio outra 71 mil por dose. A gente dá. Custa caro esse medicamento. Mas, Carlos, quem que paga isso daí? Quem paga são as pessoas que não estão usando muito o plano. Então, o lucro daqueles lá, a gente usa para aqueles que não têm. O senso da cooperativa. Exato, é o consenso, é o sistema cooperativista. Alguém paga para você que está usando bastante, quem não está usando pouco. Mas amanhã, você pode usar bastante e alguém vai pagar para você. Sim. Isso aí. Isso é cooperativa. É assim que funciona. E as pessoas não sabiam que elas pagavam o plano, que ela fala, mas eu uso o plano, eu tenho o plano pago e não uso. Você está usando para outra pessoa, está pagando para outra pessoa. Mas amanhã, se você tiver alguma doença grave, alguém vai estar pagando para você. Porque você acha que R$300, R$400, R$500, R$600 por mês, ou R$1.000 por mês que paga de um plano, você vai conseguir pagar uma droga de 100, 200, 300, Imagina, 500 nunca. mil, 100 mil, 50 mil, ou uma cirurgia cardíaca? Não paga. Mas quem paga?
Os que não usam. Quem não usa? 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19, 20 anos de idade, usa pouco, a não ser que sofra um acidente. Tem poucas doenças. Então, essas pessoas pagam. As empresas fazem planos para as famílias, para o pai, para a mãe e os filhos junto. Certo? Quem ajuda a pagar? Os filhos, as pessoas junto, porque eles não usam muito. Então, ponham na consciência. Quem paga o plano daqueles que usam bastante são os que não usam muito. Porque amanhã, quem não usa muito, pode usar amanhã. Isso tem que entender. É um cooperativismo, é um mutualismo. Todo mundo se ajuda. Deu para entender? Claro que deu, na contramão do que praticamente é óbvio. Se a gente pegar a cidade de São Paulo, a Unimed Piracicaba vai na contramão. A gente pega grandes empresas que um dia estavam na cidade de São Paulo, uma cidade muito grande, com muitos associados, grandes planos lá faliram. Na cidade de São Paulo. E aí numa cidade do interior, chamada Piracicaba, né, onde a água para, onde encontra pamonha, um bom peixe, a rodoporto maravilhosa, a gente tem a Unimed, que hoje é um hospital de referência para a América do Sul. É um hospital de referência com grandes médicos. Foi bom você dar essa notícia aí. Talvez você não saiba. Vou dar uma notícia de primeira mão. O Hospital Unimed Piracicaba entrou na lista dos 100 melhores hospitais do país. Nunca nem tinha aparecido. Entrou. Nós somos a quarta melhor operadora de saúde do país. Olha isso. Dentre as quase 800. E somos a melhor das operadoras de Unimed do país. Saiu na classificação da ANS, que ela pediu consultoria. Somos a primeira das 320. Que maravilha. E agora eu estou mais feliz porque o hospital entrou no rol dos 100 melhores hospitais do país. E estamos lá junto com o Sírio, com o Einstein, com o 9 de Julho, com o Centro Médico de Campinas, então, estamos médicos com Santa Casa de Belo Horizonte, estamos com a Casa com Moinho dos Ventos de Porto Alegre. Estamos com os melhores hospitais do país hoje. E nós estamos falando de hospitais de capitais. De capitais. De grandes capitais, como a cidade de São Paulo. E aí a Unimed no interior de São Paulo consegue construir toda essa transformação, né? Que daí você não é o investidor que veio de fora. Isso é muito bom, o senhor que está assistindo. Você que tem a Unimed, presta atenção nisso. Não estamos falando de uma empresa que veio de fora e aqui montou, como as grandes empresas, né, internacionais que nós temos aqui, as montadoras, por exemplo, que vem de fora, vem com uma estrutura e fala, temos aqui uma grande montadora. Não, nós temos aqui uma empresa legítima da cidade de Piracicaba, do qual leva o brasão da Unimed Brasil, mas é nossa, médicos daqui, origem, tudo daqui, o hospital está aqui e hoje está como referência em hospitais de grandes capitais. Né? Então, isso é realmente para a gente entender essa transformação, de ter orgulho de fazer parte da Unimed, em todos os aspectos. Você hoje, olha, eu tenho Unimed, mas graças a Deus, eu acho que essa é a frase, graças a Deus eu não estou usando. Né? Eu não estou usando da maneira que deveria, talvez, uma pessoa, como o Youssef colocou, uma pessoa que necessita de ontem para hoje de um remédio de 500 mil. E a Unimed está ali para justamente fazer esse trabalho. Então, estamos falando de uma empresa na contramão do restante, talvez, do país, mas eu sei da capital de São Paulo, sim, porque grandes empresas lá que tinham há 10 anos atrás já não existem mais, e hoje a Unimed está crescendo cada vez mais. É uma referência, é o número 1 dentro da rede e é uma referência no país. Administração, bom, tem os 5 itens que ele falou ali, que são essenciais, mas eu colocaria até mais um, além disso, é a paixão por onde se mora, é a paixão por estar aqui. Talvez, né, se tivesse aqui um grande empresário de fora, ele poderia, por N motivos, ir embora daqui e fazer a vida em outro lugar. Agora, o Carlos e o CEF, toda a diretoria que se faz presente aqui, gosta da cidade, por isso olha a cidade com outros olhos. Isso tem que ter... Vou colocar um dedo a mais aí. Tem a paixão pela cidade Piracicaba, também, né? Piracicaba me recebeu, né, braços abertos, quando eu cheguei como médico em 85, e minha trajetória mostra o quanto a cidade fez por mim, né? E quando eu assumi o Unimed, eu falei que nós precisaríamos melhorar muita coisa na saúde de Piracicaba, na prestação. Mesmo o hospital tendo tudo isso, você acha que não tem problemas? Tem um monte de problema no hospital. E você acha que a gente dorme por causa do hospital? Não deixa você dormir, né? Você fica preocupado. Nós temos problemas no hospital. Não é fácil você administrar um ser vivo 24 horas por dia, com 1.400 colaboradores dentro do hospital. Nós temos mais ou menos em torno de diretos e indiretos, tem mais, evidentemente. Né? Mas não é fácil você
administrar uma coisa e pontualmente acontece. Esqueceram de trocar a roupa de cama ali. Um paciente vomitou, não foram limpar o paciente na hora certa. Apertou a campainha, a enfermeira não chegou na hora que queria. Isso é complicado. Mas eu passei isso aí no Einstein também. E eu falei isso pro Einstein. Como paciente, né? Como paciente, eu passei lá também. Entendeu? Lá eu falei assim, olha, um dia eu cheguei para ele e falei assim, o meu hospital é melhor que o de vocês, viu, falei. Um dia eu estava mal pra caramba, tudo tal. Um dia eu falei isso daí, meu hospital é melhor que o de vocês. Está acontecendo algumas coisas aqui que lá não acontece. Acontece em todo lugar. É difícil você ser infalível. Acontece. Mas o medo da gente qual que é? Esquecer de limpar uma cama, limpar isso daqui. Aconteceu, deixar uma refeição chegou atrasada, chegou gelada. Isso aí é coisa que não incomoda. Mas o mais importante não é isso. Não se preocupe com coisas pequenas, eu falo para os pacientes. Não se preocupe com coisa pequena, se preocupe com coisa grande, coisa importante. O mais importante é o seguinte: está sendo bem assistido? Você vai sair bem daqui? É isso que eu quero que aconteça com você. As outras reclamações, eu vou dar bola, nós vamos procurar melhorar. Nós falamos sempre com a empresa de limpeza, falamos sempre com a empresa de nutrição, falamos com a enfermagem, falamos com tudo. Mas o mais importante, ele foi lá para quê? Para cura. Para cura no problema dele. É esse que é o problema. Então, o poder de tudo não está só nisso, está na gestão da qualidade médica. Então, é isso que o país tem que se preocupar e o que o país não está se preocupando nos últimos 10 anos, principalmente. 10, 15 anos. Nós percebemos que houve um abandono na formação dos médicos, da forma tradicional, né? O médico hoje faz online curso de medicina, eu nunca vi. Né? A coisa está muito assim, estuda online e tal. Né? Eu era rato do hospital, eu vivia dentro do hospital, trabalhava igual um doido, me matava, estudava igual um doido. Entendeu? Então, para ter uma formação boa. A gente está acompanhando e falando em estudantes, doutor, as imagens aí dos estudantes dos Estados Unidos que vieram justamente para conhecer, para aprender, para adquirir conhecimento, né? E claro, a Unimed de portas abertas recebeu essa turma, né? Com todo carinho, doutor. Foi muito legal. Vieram lá dos Estados Unidos, da Flórida, e eles fazem curso de biomedicina. Vieram numa faculdade lá e queriam conhecer o nosso hospital. Ficaram aí uns 3 dias aí olhando, acompanhando toda a nossa rotina e adoraram, né? Adoraram mesmo, viram que nós, né, somos sérios. Esses dias nós atendemos um americano. Sim. Que veio aqui, de uma empresa aqui, multinacional. Ele veio, passou mal, tal, me ligaram, né? Eu mandei vir para o hospital, tal. Ele foi atendido, marcou o retorno para ele. Ele falou: eu acho que nos Estados Unidos não seria bem atendido como foi atendido aqui, toda essa estrutura. Olha isso. O americano falou. E ele é uma pessoa de um nível graduado da empresa, veio dos Estados Unidos para cá, um nível de gerência, de grande, alto escalão. E ele falou: nossa, esse hospital aqui tem tudo que a gente precisa. Fizeram todos os exames, o atendimento, a qualidade. Eu falei: olha, temos falha. Temos falha. Mas o percentual das falhas perto do atendimento não chega. O pessoal de falhas, de tudo, de maneira geral, no atendimento, nosso indicador de aprovação é 97%. Nós temos 3%. E falha aqui, reclamação aqui, não atendeu aqui, aconteceu isso lá, atrasou aqui. Acontece. Às vezes as pessoas, agora tem uma avalanche de crianças por dia lá, aconteceu. Chega 30 crianças em 1 hora. O pediatra, ele não consegue, com 3 pediatras. Nós temos de manhã no hospital, entre UTI neonatal, UTI adulto, hospitalista, berçarista, porta, 9 pediatras. 9. Você não acha em lugar nenhum. Mas às vezes chega 30 crianças. De uma vez, né? Não dá. E às vezes fica 2, e das 8 às 9 da manhã vem 2, 3 crianças. Daí chega 11 horas, para meio-dia vem 30. Aí acumula. Então, nós não temos uma coisa muito certa, né? E porta é assim mesmo, né? Outra coisa que eu queria comentar. Sim. A estrutura física, você precisa melhorar. Mas não adianta ter estrutura física se você não tiver qualidade no atendimento, né? Capacidade de conhecimento. Porque o cara com conhecimento, o paciente não fica rodando. Ele vai uma vez, vai 2 vezes. Exato. Tanto é que lá a ordem é o seguinte no hospital. Foi uma vez no pronto atendimento. Se ele voltar na segunda, sinal amarelo. Olha só. Se ele voltar na terceira, pode pôr sinal vermelho e pode internar. Ninguém vai 3 vezes à toa. Essa é uma ordem. É um sistema que você colocou ali, tem que ser assim. Não tem outro jeito, porque você precisa ter o sinal. Grávida vai lá uma vez, tô com dor e tal. Volta a segunda vez, escuta o nenê, tá tudo bem, faz um cardiotoque, ultrassom, tudo bem. Se voltar a terceira vez, sinal vermelho, presta atenção, pode acontecer alguma coisa, entendeu? Então,
Tudo em medicina tem um sinal vermelho. Você tem que estar atento a esse sinal. Tem o amarelo e o vermelho. Tem o verde, o amarelo e o vermelho. Para tudo. Você tem que prestar atenção. Agora nós estamos começamos agora, você deve estar sabendo, o centro de reabilitação tão prometido. Perfeito, sim. Começamos lá, perto da área de lazer. Perto da reserva da Rua do Porto, aqui em Piracicaba. Vai ser um espetáculo. Vai ser uma inovação tremenda. No interior de São Paulo não tem. Nem São Paulo acho que vai ter um negócio daqui, não vai ter. É maravilhoso, são 7 mil metros quadrados. Nossa. Um projeto arquitetônico maravilhoso, do Luiz Schekoli. E numa área privilegiada, justamente condizendo com as perspectivas das pessoas que vão frequentar esse centro. Exato, exatamente. Entendeu? Porque é reabilitação, recuperação, as terapias para os autistas, vão dar toda a oportunidade, sabe, para todo mundo. Nós precisamos, é que eu falo sempre, precisamos, não é, às vezes falam assim, você é visionário, enxerga longe. Não precisa enxergar longe. A gente precisa enxergar a realidade. A realidade hoje é essa, nós precisamos, que eu falei, a medicina é dinâmica. As terapias não mudaram ultimamente? Sim. Claro. Mudaram? Uhum. Você tem que mudar também. Você tem que mudar. Não tem outra opção. Então você fica para trás. O hospital. Estamos já tem a planta pronta, tudo. O Serginho está fazendo todos os trâmites tudo tal aí para seguir. Nós devemos começar o hospital novo. Pretendemos começar no máximo, isso já colocamos uma data, vai começar, meio do ano. Que vai ser bem ao lado, que hoje já temos o hospital, tá aí a imagem do hospital para vocês que estão assistindo, vai ser bem ali próximo, né? Praticamente o mesmo acesso, né, Youssef? Por quê? Necessidade. Nós estamos estrangulados. Por quê? Nós aumentamos o número de beneficiários, todo mundo quer fazer Unimed, quer ter Unimed hoje. Aonde eu vou colocar esses pacientes? Aonde? Você precisa aumentar a estrutura. Não só aumentar a estrutura física, você melhorar a qualidade do atendimento. Por exemplo, a pergunta que eu faço: cabe uma robótica em Piracicaba já? Cabe ou não cabe? Cabe. O robô? Não. Entendeu? Então você precisa já pensar. Será que não cabe uma robótica já? Entendeu? Eu quase comprei uma robótica há muitos anos atrás. Já a Unimed inovando aí. Quase comprei. Não, mas não comprei na época porque eu fiquei muito em dúvida por causa do volume e tal. Mas hoje eu já estou pensando seriamente. Campinas tem. Eu acho que Piracicaba. Eu acho que em curto espaço de tempo terá que ter. Terá que ter. Não é que eu quero. Exato. Não é eu que quero. Isso é o visionário, né? Exatamente. Isso é visionário. Então, são coisas que a gente precisa se preparar. Outra coisa, além do centro de reabilitação, centro comercial. O que nós fizemos? O telemonitoramento. Nós tivemos uma reunião. Nós já temos o monitoramento de uma série de coisas. Teve do Covid, tem de órtese e prótese, né, das cirurgias de quadril e tal. O que nós fizemos agora? Nós vamos ter telemonitoramento para tudo. Cardiologia, para ortopedia, para trauma, né, para pediatria. Nós vamos ter o ambulatório de deshospitalização. O que é o ambulatório de deshospitalização? O paciente sai do hospital, nós vamos deixar já, igual faz nos Estados Unidos, ou em outros lugares, deixamos já agendado o retorno dele, após alta. Ele já tem uma consulta marcada. Em vez que ele sai, ele vai lá, vou procurar meu médico, daí não tem vaga com o médico dele, tudo tal, acontece. Então, nós precisamos fazer esse paciente, até ele ficar bom, ele precisa ser monitorado. Criar uma agenda e monitorar ele. Por quê? Porque tem um índice de reinternação já no primeiro mês. Esse índice de reinternação mostra que o paciente volta pior às vezes, porque ele ficou meio solto. Ficou solto, perfeito. Ficou solto. Então você precisa, a medicina é o pensar no que pode acontecer com a saúde das pessoas. Você tem que pensar. Não adianta, a cabeça tem que ficar andando. Então, hoje tivemos essa reunião e vai começar um ambulatório lá, vão ter 7 salas lá no hospital, já escolhemos uma área. Tem outra coisa que a gente já começou a fazer. E na sede velha da Rosário, está tendo uma reforma lá, está sabendo que vai ser o DRG. Nós somos premiados pelo DRG, um prêmio nacional. O que é o DRG? É a remuneração por valor. O que é remuneração por valor? É para o médico que faz bem, tem melhor resultado nas suas condutas médicas, cirúrgicas e tal, e ele tem uma valorização maior. Isso já existe nos Estados Unidos e na Europa, também vindo da Europa agora, recentemente, lá já começou também. Então chama-se remuneração por valor, ou DRG. Um reconhecimento. É um reconhecimento que o médico tem bons resultados. Entendeu? Então isso
nós somos premiados, um prêmio nacional, que nós tínhamos implantado isso aí. Temos a consultoria do Einstein em relação à qualidade hospitalar. Temos a ONA 3 já, né? Temos a ISO também, mas temos a consultoria do Einstein para amanhã pegar uma acreditação internacional, uma Joint Commission. Olha isso. Né? Temos parceria da teleradiologia do Einstein, laudo, tomografia, ressonância 24 horas por dia, segunda a domingo, raio-x também, mamografia, tudo. Né? Então, temos o Einstein Conecta. Você tem o acesso digital à consulta médica 24 horas por dia dentro da sua casa. Então, nós temos uma série de coisas que nós estamos tentando fazer com que nós avancemos de uma forma rápida, célere, né, em linha reta, para atingir os objetivos, para dar para a população de Piracicaba e região tudo aquilo que nós sonhamos que tenhamos para a gente, que eu também queria. Esse é o Entendeu? ponto. É isso que a gente faz lá, que a gente quer. Os diretores, né? Nós, o conselho de administração, todos nós sonhamos, os diretores do hospital, nós sonhamos com uma coisa, eu sempre falo, perfeita. Mas não vai conseguir nunca a perfeição. Mas não custa tentar chegar próximo, né? Não custa tentar. Vamos fazer um pouco de força. Perfeito, vamos lá. Tudo é possível. Basta ter vontade e atitude. Porque vontade muita gente tem, mas não tem atitude. Não tem atitude. Ideia todo mundo tem, mas não tem atitude. Você sabe, eu sempre conto a história do Thomas Edison, da lâmpada. Sim. Todo mundo sabia da lâmpada, a lâmpada já acendia tudo tal. Mas ninguém conseguia fazer a lâmpada acender o tempo todo. Para acender o tempo todo tinha que ter corrente o quê? Contínua. Pronto, Thomas Edison detectou corrente contínua e fez a lâmpada ficar acesa o tempo todo. E foi ele que levou a fama. Que levou a fama, que criou a lâmpada. Então são essas coisas. Alguém precisa ter uma ideia diferente e colocar em prática. Né? É esse o segredo. Ó, a gente continua com o Youssef aqui, é muita coisa bacana. Vamos falar dos prêmios ainda da Unimed Piracicaba, são vários prêmios, vamos destacar. A gente vai para o intervalo, é rapidinho. Eu vou deixar aqui mais um aspecto que eu tenho olhando a Unimed de perto, que é o seguinte. Há 20 anos atrás, você tinha uma determinada doença, um problema, você ia para a capital se tratar. Hoje a gente tem paulistas se tratando aqui em Piracicaba. A gente vai para o intervalo, não sai daí, tem muita coisa boa para a gente conversar. Vamos falar de Piracicaba, vamos falar do estado de São Paulo, vamos falar do Brasil também, não é verdade? Então não saia daí, voltamos já. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado e fica cada vez mais desafiador estar presente nos compromissos do dia a dia. Pensando nisso, a Unimed Piracicaba disponibiliza aos seus beneficiários telemedicina 24 horas todos os dias. Conheça o Einstein Conecta, um aplicativo fácil de navegar que traz orientação médica na palma da sua mão. Pelo celular ou computador, você estará em contato direto com médicos de excelência para atendimento adulto e pediatra. Aliando nossa experiência à transformação digital, para nós o futuro é agora. Buscamos trazer o nosso beneficiário para o centro desta evolução. Venha fazer parte do futuro conosco, porque a nossa saúde não pode esperar. Unimed Piracicaba, com você há 52 anos. A qualidade e a variedade que o Delta tem, você já conhece. Que o Delta tem o melhor preço da cidade, você sabe também. Agora, o que talvez você não saiba é que o Delta está entre os primeiros do estado em sua central frigorífica, recebendo diariamente mais de 3 toneladas de carnes fresquinhas, direto dos produtores mais exigentes, e tudo como exige a Lei de Qualidade e Procedência CISP. Comprar no Delta me faz bem.
Na sua panificadora, a produção também é intensa. Todos os dias produzindo mais de 1 tonelada de pão francês, além de diversos pães especiais, mais de 60 tipos de sobremesas e doces. Você gostou de saber disso, né? Por isso que eu vejo o Delta Supermercados cada dia melhor. Delta Supermercados, cada dia melhor. De volta com o programa Piracicaba agora, estamos ao vivo no nosso quadro Saúde Agora, quadro esse que já está há um bom tempo no ar, uma prestação de serviço, né, entre a Unimed e Piracicaba, sempre com profissionais aqui, conversando com você de casa. É um quadro que a gente tem muito orgulho, né, da potência que ele tem quando um médico, quando um enfermeiro vem ao programa conversar com você de casa. É um resultado muito bacana e é um motivo de orgulho que a gente tem aqui para toda a Piracicaba e toda a região. Ó, tem participação pelo WhatsApp, também a população participando com a entrevista, junto aqui com a entrevista, Dr. Carlos Youssef, presidente da Unimed Piracicaba. Pois é, Mar. Tem sim, olha, a gente estava no bloco anterior, né, e o doutor estava comentando, né, tu ressaltou a questão de administrar, né, um hospital, como é que é um médico passar a ser administrador. E o Mauro, ele pegou esse gancho aqui, doutor Carlos, ele está dando, olá Neto, Maria, pergunta para o doutor Carlos se ele pensa em entrar para a política. Acredito que teria bastante êxito também na administração pública. Sugestão do nosso telespectador. Boa, aqui, doutor, o que o senhor diz? Oi, boa noite, Mauro. Olha, essa é uma questão que há muitos anos muitas pessoas sempre me perguntam. Eu, atualmente, eu falo para as pessoas, não é questão de não querer entrar na política ou não. Para você entrar na política, você precisa ter uma história, uma base, né, uma formação. Eu nunca me filiei a partidos, né, porque justamente eu sempre procurei desenvolver meu papel como médico de forma, se eu entrasse em política na época como médico de consultório, eu ia começar a confundir o consultório com a política, começar a mandar para votar em mim, porque eu cuido do paciente, da santinho, aquela coisa toda. E eu nunca me interessei muito por isso. Hoje, como gestor, também, várias vezes, me convidaram, até para São Paulo já me chamaram, até para fazer gestão de hospitais fora, tudo tal, e eu realmente, minha paixão ainda é dar enquanto eu tenho uma certa idade, dá para tocar um pouco a vida de trabalho, dá para a Unimed fazer com que meu sonho se concretize para o que eu sempre prometi, né, quando eu assumi que eu ia dar para Piracicaba, para os beneficiários da Unimed, da região toda, o melhor que eu imaginava para a saúde. Isso é uma coisa que, enquanto eu não terminar, eu não vou, como se diz assim, parar. Então, esse centro de reabilitação, hospital, todas as obras aí que eu vou terminar nesses próximos anos aí, que o centro de reabilitação deve terminar até o começo do ano que vem. E o hospital, eu acho que em 3 anos a gente faz, até antes, se souber fazer. E a gente, depois disso aí, eu queria descansar um pouco nessa parte, né, porque todo mundo sabe que eu tive uma doença do Covid grave, né, isso me comprometeu muito a minha parte física, principalmente, né, e estou pensando um pouco em descansar o esqueleto, como se diz assim, um pouco depois. Mas eu não vou descansar enquanto eu não realizar essas coisas para a cidade. Eu acho que Piracicaba é uma cidade que eu chamo que é a princesinha do Estado. Ela precisa ter seu nome inserido de uma certa forma mais contundente, eu acho. Ela merece uma cidade culturalmente muito boa, industrial, né, saúde. Ela tem, ela tem todos os predicados para se destacar, né, e eu percebo, né, ela é considerada uma das melhores cidades do país para se viver. Sim. Tem um IDH bom, tem uma série de qualidades da Piracicaba, né, que a gente, se eu vou elencar aqui, ficou até amanhã. Mas o principal, nós não conseguimos transformar isso tudo que a gente tem aqui para as pessoas de fora, para o Estado e para o país, realmente, e capitalizar isso aí para nós aqui. Isso aí. Entendeu? Exatamente. E eu estou fazendo com a saúde, eu pretendo fazer exatamente isso. Tanto é que tem muita gente que vem de fora operar aqui,
eu não vou nem citar, Amparo, Tatuí, Americana, Da cidade Santa de São Bárbara, Paulo, eu tô São falando- São Paulo, Limeira, É. Araras. O que você pensava em de gente operar em Piracicaba? Entendeu? Porque virou-se referência, até pessoas de Campinas vêm operar aqui. É. E Campinas tem bons médicos também, tem universidades. Então, Unicamp, PUC, São Leopoldo, Mandique. Então, nós precisamos ser referência em saúde, vamos ser referência em um monte de coisa também. É isso aí. Entendeu? Então, é isso que eu pretendo fazer. Então, por enquanto, política não faz parte do meu sonho. Por enquanto não, vamos ver se o esqueleto aí sacode e de repente nós temos aí, né, um administrador desse porte à frente da cidade, ou quem sabe até do estado. Bom, ó, nós estamos ao vivo o programa Piracicaba agora, eu quero que o Cef fale um pouquinho, né, quando a gente fala de hospital, a gente está vendo toda a estrutura, a questão dos médicos, mas tem outras coisas agregadas que você que mora na cidade de Piracicaba precisa saber também, né, como por exemplo, o que tem a ver a natureza com o hospital, o meio ambiente hospital, tem muito a ver, e o Dr. Carlos vai falar sobre isso, que é algo importantíssimo para você de casa também entender. Só que antes, vamos para a participação da população. Ó, você já está quase 1 hora conosco. Eu falei, tem que ficar 2 horas aqui. Tem que ser 2 horas aqui. Já vamos estourar o tempo ali, ó. Vai ter que voltar logo. Já vou fechar com o Maurício a agenda de novo. Pois não, Maria, diga lá. Olha só, o Júlio está conosco aqui participando. Eu não sei se ele veio de fora da cidade, mas ele dá boa noite a todos do programa. Boa noite. Desde quando o doutor está à frente da Unimed Piracicaba? que boa pergunta. Eu sou novo no plano e tenho gostado muito. Que Saí legal. de um outro que não estava satisfeito. Olha aí, Oi, hein? Júlio, boa noite. Obrigado por entrar na Unimed Piracicaba, satisfeito. Eu estou na Unimed como gestor do hospital. Eu comecei em 2004 para 2005. Fiquei até abril de 2012. Aí me tornei presidente da operadora. Então, eu trabalho para a Unimed assim, em gestão, em torno de 18, 19 anos. Muito bem. Doutor Youssef, vamos aproveitar então, queria que você falasse Olha, um pouquinho sobre eu falo. a questão da... Olha, do meio eu ambiente. sempre acreditei, eu sempre falei, uma das funções da Unimed, a Unimed é um bem social. Aham. Ela não é um operador de saúde em Piracicaba, ela é um bem social. Ela é da cidade e da região de Piracicaba. Ela é da cidade e da região. Ela pertence a toda essa população que circunda e que vive na cidade. Então eu sempre considerei como um bem social. Se é um bem social, a Unimed tem o papel, e desde que eu assumi, não estou falando isso hoje, eu falei quando eu assumi, tanto é que quando eu assumi em 2012, já começamos a fazer as inserções sociais Na cidade. na isso cidade. aí, isso aí. Então entramos para ajudar o Fundo Social de Solidariedade, Isso. a Festa das Nações, várias entidades de assistência na cidade, como o caso do Bom Menino, o PCD, o Narbetel, tantas Ações outras. culturais, né? Ações culturais, Salão de Aí, Belas ó. Artes, Olha lá. O né? 15. Salão de Humor, o 15 de Piracicaba, Piracicaba. né? O Plante Vide da árvore, adote uma área, entendeu? Então, tudo nós fazemos e nós investimos uma parte desse dinheiro na cooperativa, né? Através do médico fazer bem social, ambiental, é uma parcela desse dinheiro do médico, da empresa, que é do médico, dos sócios do médico, 600 sócios, e ele permite a gente utilizar esse dinheiro, né, esse fundo financeiro, para essas inserções sociais e ambientais na cidade. São importantes. Então a gente Bom, ajuda, né? você não tem ideia, se eu for citar aqui, olha, eu vou falar umas 100 a 200 ações sociais que a gente faz em Piracicaba. Que legal. Que É legal. muita É coisa. muito. É muito, eu não vou citar especificamente, porque são muitas, citei algumas assim. E esportivas também. Culturais, esportivas, tudo. Ô, Wilson, mas isso é um impacto muito forte na cidade. Né? Se a gente está falando da saúde, já é um impacto muito forte. E a As gente pessoas são ajuda acolhidas aí pela muita saúde, gente. mas o impacto direto, gente, com apoiando as entidades, faz total diferença. Às vezes as pessoas não sabem também. Nós fazemos os exames da saúde pública da cidade, que ninguém faz, não sei o que tudo, a gente faz gratuitamente para a cidade. Olha só. Como responsabilidade social. E fazemos outras coisas também. Eu não vou entrar em detalhes aqui, exames, cirurgia. Não, vamos falar de uma que a gente precisa falar. A Unimed, com a parceria com o Sistema Único de Saúde, que foram uma das coisas mais bonitas. Os médicos da Unimed, eu quero falar, não tive oportunidade, aquele dia que você estava correndo, você tinha, acho que, operação para fazer, mas eu entrevistei 2 médicos, falando, Neto, a gente escolhe a profissão de médico para ajudar. E está na Unimed, a gente está fazendo isso, e a Unimed, de repente, nos proporciona a ajudar diretamente o Sistema Único de Saúde, que foi a parceria que vocês fizeram em atendimento.
falei, ó que relato legal, né, que o médico deu para nós. Nós, é o que eu falo sempre, para nós não faz diferença nenhuma um tempinho você fazer uma cirurgia, se dedicar, cada um se dedicar um pouco, nós fazemos muito. Se juntar todo mundo, né, uma formiga não faz um formigueiro, mas um monte de formiga faz um formigueiro, eu falo, né? Uma abelha não faz um enxame, então é mais ou menos isso, é um mutirão. Você tem que fazer uma coisa mutualismo. Todo mundo faz, eu faço tal cirurgia, eu também faço. Isso ajuda muito. E todo mundo, se você conversar, todo mundo se dispõe. Os médicos aqui são bons, verdade, é isso aí, os médicos ajudam, os médicos contribuem, e é isso que a gente espera deles mesmo. E eu gosto muito dessa relação que nós temos. Bom, muito bom. Eu sei isso mais uma vez aqui, né? É o princípio do cooperativismo, gente. Se nossas áreas... Eu tenho liberdade de falar aqui, eu vou falar, os partidos, que a própria palavra diz partido, né? No sentido de cada um estar de um lado, tivesse esse senso de cooperação, como tem, né, as empresas que são cooperativas, que levam o símbolo da cooperativa, que fazem valer, a gente teria um resultado como a gente está vendo na Unimed Piracicaba. Né? Essa é a diferença. Mais participação? A gente já vai falar também, doutor, do prêmio que foi recebido, né, dos 100 mais influentes aí na saúde do Brasil. Mas antes, deixa eu mostrar aqui o relato da Rose, que também é muito legal falar, doutor. A parceria com as empresas também. Ela diz, boa noite para todos, sou agregada do meu filho pela firma, tenho o plano da Unimed e sou muito bem atendida, nada a reclamar, estou muito satisfeita com esse plano. Olha que bacana esse relato também, né, doutor da Rose? Obrigado, Rose. Bom, hein? Realmente, né, a gente queria que todo mundo ficasse satisfeito. A gente sabe que tem uma parcela que às vezes ela é bem atendida, mas às vezes ela não é bem atendida em um determinado lugar que foi, está lá, tem uma demanda grande, tem atraso, tem uma coisa, às vezes esquece. Olha, não é fácil saúde, eu falo para as pessoas, peço perdão, peço desculpas à população, que às vezes acontecem algumas coisas que eu mesmo, eu fico indignado. Se eu fico indignado, né, imagine a família, o acompanhante da pessoa tudo tal. Mas não é fácil, porque tem gente, às vezes, fala, atrasou. Às vezes estão atendendo uma parada cardíaca, às vezes estão atendendo... Às vezes o médico da ortopedia é só uma fratura exposta. Fratura exposta tem que operar na hora. Às vezes tem uma pessoa lá fala, o médico só vai fazer uma fratura exposta de tíbia ou de fêmur, ele tem que corrigir. Mas aí atrasa lá, ele vai demorar 2 horas para descer. Acontece porque fratura exposta, não dá para se esperar chamar um médico para vir operar. Eles têm tem que ser na hora, tem que operar na hora. É urgência. Então, são coisas, a população, mais uma vez, eu peço desculpas, mas você tem que entender um pouquinho como a gente enxerga algumas coisas em medicina que vocês não têm acesso, que a gente tem acesso eu tenho acesso desde 1977. Faz muitos anos que eu tenho esse acesso, entendeu? Então, eu conheço um pouco do que acontece dentro de um hospital, que pode acontecer, do imprevisível. E acontece. Olha, nós temos 3 minutos para acabar o programa. O doutor Carlos Youssef tem que voltar mais vezes aqui, manter uma rotina, porque são conversas. A gente falou da Unimed, essencial, tem muito mais coisa para falar da Unimed, tem muito mais acontecimentos, essa troca de experiência que você tem em casa e toda essa delicadeza, o doutor Carlos Youssef está colocando para nós aqui, a compreensão de um hospital. O hospital é um grande ser vivo, ele está o tempo todo em mudança, de minuto em minuto acontece algo. E é essa compreensão que a gente precisa passar para você de casa. Vamos falar desse prêmio aqui, Carlos? Explica para nós. Esse é um prêmio, esse nós recebemos, que foi o ano passado, o prêmio do 100 mais do país. Mais uma vez, acho que foi teve um que eu recebi, que é o da década, dos 100 mais da década, e eu recebi, acho que 2 dos 100 mais do país também, do ano, né? Isso foi do ano. Nós somos premiados na categoria ESG, que é hoje, é um termo que está na moda, né, todo mundo sabe, que é a responsabilidade socioambiental, exato. Né, que é a governança, né, a governança corporativa, né, que você hoje... e a sustentabilidade. Então você precisa ter uma empresa. São os pilares. São os pilares, que você se preocupe com a governança corporativa, como trabalho, com os fluxos, tudo tal. Uma empresa que pense em ser sustentável do ponto de vista financeiro, você precisa se sustentar, porque se você não se sustenta, se eu não tem dinheiro para dar, como que você vai pagar uma medicação de 500 mil? Não vai conseguir. Como que você vai pagar uma internação que o paciente precisa ir para São Paulo? É uma internação de 1.500.000. E tem. Então você precisa ter sustentabilidade.
e você precisa ter a responsabilidade socioambiental. Então nós somos premiados porque nós fazemos essas 3 coisas. E eu fico muito feliz porque é o 3º prêmio, esse é o 2º da ESG, e eu recebi um outro prêmio, um deles como o mais influente da década, né, pela atitude, pela visão em relação de como a gente enxerga a saúde, como eu enxergo saúde. Não foi fácil para mim, hoje eu vou fazer tem 1 minuto para falar? Tem 1 minuto, claro. Não foi fácil para mim, como pessoa, como médico, e como uma pessoa que se relaciona na cidade, passar para as pessoas, para os meus amigos, para os médicos, para todo mundo, como que eu enxergava a medicina. Durante muitos anos, eu fui criticado por enxergar a medicina de uma forma tão frontal. Tão frontal. Quando eu falo frontal, é não corporativa. Né? E a medicina era corporativa, como muitas coisas corporativas existem no país. E eu falava que, enquanto nós não tirarmos esse estigma da sociedade e se preocupasse mais com a saúde, nós seríamos uma corporação muito melhor. É isso aí. Muito mais reconhecida, muito mais valorizada. E o descrédito que nós estamos causando para nós mesmos, nós temos que se refletir, olhar para o espelho e refletir. E na época eu falava muito sobre isso aí. Então, ninguém na época entendia que quando eu fosse assumir a Unimed, meu modelo de gestão seria baseado em alguns pilares. Né? E eles falavam assim, qual é o seu pilar? Eu falava assim, choque de gestão. Eu chamo de choque de gestão isso. Quando você mexe muito, é choque de gestão, não tem outro termo. Não tem outro termo. É choque de gestão. O país precisa de um choque de gestão. Isso. E faz tempo. Isso aí. E faz tempo, é isso faz aí. tempo. O país precisa de um choque de gestão faz tempo. Desde que eu era criança, o país precisa de um choque de gestão. Eu falo que esse país aqui é o país mais fácil de dar certo no mundo. Porque ele tem tudo e tem pouca coisa errada. O que está errado é a gestão. É a gestão que mantém. Você precisa de um choque de gestão. É isso você aí, corrige, é isso aí. você corrige saúde, moradia, saneamento, estrutura, educação. Você arruma tudo. Um choque de gestão. Mas quando você fala em choque de gestão, você é criticado. Porque você vai mexer com estruturas que realmente não querem a mudança. Mas se você não muda, um dia, quando vem a mudança, ela vem radical. É melhor ir mudando de uma certa forma, degrau a degrau, do que esperar uma mudança radical. Porque uma mudança radical, muita gente, como a gente diz, vai ser prejudicada. E vai mesmo. É melhor ir se adaptando às mudanças de uma forma não lenta, nem muito gradativa, mais constante, mais íngreme. Isso. Vai subindo, vamos subir. Vamos decolar. É isso que eu espero isso daí. Carlos José, você não pode demorar para vir aqui. Tem muita coisa para a gente falar, entendeu? Tem muita coisa para a gente falar para essa população aí. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço você, né, Tomari, o programa, os ouvintes, né, toda a equipe sua aí, né, e o Juliano que está aqui acompanhando. Eu falo para você o seguinte. Eu vou falar uma frase assim que eu falei esses dias e volto a repetir. Quem me conhece há muito tempo. O que mais me deixa preocupado, né, e quando fico preocupado, né, é que eu vejo, são coisas que têm solução e as pessoas parecem que não querem fazer ou não fazem, não sei por onde. Eu tenho dó. Eu sinto pena de um país como o nosso. Eu tenho dó do nosso país. Eu tenho dó. Eu sinto o país como um paciente mal cuidado, que não querem que sobreviva. Eu sinto isso no meu país. É um paciente que dá mal cuidado, não querem que sobreviva, e o pior, querem que vá para a UTI. Então isso me deixa muito frustrado, porque eu sou de uma geração, de uma educação, que na década de 50, fim da década de 50, eu vi muita coisa nesse país. Eu tenho uma história na minha cabeça desse país, nesses últimos 60 anos que eu acompanho o país. E eu fico muito triste, porque eu falo, mas será que não tem muitas pessoas, eu penso assim, será que não tem tantas pessoas que pensam igual a mim? Ou vão achar que a gente é criticado porque toma decisões pensando, né? Não, a gente não está pensando em fazer mal para ninguém. A gente toma decisão pensando na coletividade. E o país precisa de pessoas que pensem na coletividade. E que tomem decisões, mesmo que te custe.
questões políticas pessoais. Mesmo que te custe. Isso não me incomoda. Todas as atitudes que eu tomo na Unimed não me incomoda a parte política. Eu estou há 11 anos na presidência e não me preocupo em não ser eleito amanhã ou depois, ou meu grupo ser eleito. Vai ser eleito sim porque faz a boa gestão. Todos eles trabalham e fazem boa gestão. Você tem que se preocupar com a gestão. Gestão boa para todo mundo. E o país precisa pensar em tudo. E não pensa. Se preocupa com alguns outros que resmungam aqui, resmungam ali. Mas a base precisa ser ouvida. E a base do país, hoje, não está sendo ouvida. Não importa o governo. Eu sempre falei isso daí. Não importa se é A, B, eu sei que esteja lá. Eu sou a favor de quem faça a coisa certa. Isso aí. E para mim, o que faz a coisa certa. Se esse faz coisa errada, eu vou falar mal. Se o outro fizer coisa errada, eu também vou falar mal. Eu sou a favor de uma palavra chamada recal. Não dá certo, tira. Não dá certo, tira. É. Porque às vezes você aposta num cavalo, ele não galopa, ele não anda, tira, aposenta ele, põe um outro, vai. Então, tem que pensar nesse país dessa forma. Eu tenho dó. Porque o país não pensa em evoluir, em carregar isso daí, ter essa vibração. O país não tem vibração de querer crescer, de evoluir. Mas não é só questões de dinheiro, não é só questão disso daí, não. Do bem-estar de todo mundo. Não é? O país ignora um monte de coisa. E dá importância para uma porcaria de nada que sai em manchete de jornal. É. Aí você vê pessoas escreverem no jornal artigos, você olha, você fala, meu Deus do céu, elas só enxergam um lado do cubo. É. Que não serve para nada, não serve para nada. Entendeu? Elas só enxergam um lado do cubo. Mas quantos lados tem o cubo? É só ver aquilo lá. Não pode. Eu olho o jornal, aqui de Piracicaba, de São Paulo, Valor Econômico, Carta Capital, Folha, Estadão, Gazeta, aqui o jornal também, a Gazeta, aqui a Tribuna, aqui leio tudo, os artigos que eu recebo no meu celular. Não é possível que as pessoas não enxerguem um cubo. O cubo não tem um lado. Será que elas não perceberam ainda? Então escrevem só coisas que estão tentando influenciar as pessoas. É coisas políticas que você percebe. Uhum. Você não vê nada escrito em bem da população de maneira geral. Quando eu falo população de maneira geral, eu não quero saber se você é do partido A, B ou C ou D. Correto, é isso aí. Eu não quero saber se você votou em A, B, C ou D. Eu não quero saber de nada. Eu quero saber do meu país. E o meu país bem, a população estará bem. É isso que eu quero. É isso que eu penso. Às vezes eu me arrependo de quando eu tinha 40 anos de idade, né, eu não ter ingressado em alguma coisa realmente para poder... Eu me arrependo às vezes de não ter feito. Mas eu não tinha condições. Eu tinha uma filha pequena, cuidar, eu estava muito atribulado com outras coisas e com a profissão. Mas eu sinto que eu gostaria que tivesse pessoas parecidas, pensassem parecido, que estivessem lá tomando conta desse país. Obrigado, uma boa noite a todos aí. Carlos Youssef, muito obrigado pela presença. Terminamos assim com essa reflexão tão importante para todos nós, né? Estaremos de volta amanhã, lembrando que essa entrevista amanhã vai para o ar também, sábado e domingo, nos horários do programa Piracicaba Agora.